A paz do Senhor, irmãos. Mais um episódio aqui dos princípios básicos. E no dia de hoje, gostaria de estar lendo um texto que se encontra em Gênesis 28:16. E gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor Deus, Senhor Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada irmão que está ouvindo, abençoa a minha. Nos ajude, Pai, cada dia está melhorando, porque nós precisamos, Pai. Perdoa os nossos pecados, não só o meu, como o do irmão, Pai, como da irmã. Abençoa, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a entender e a praticar esse texto. Em nome de Jesus, amém. E aqui, irmãos, é Gênesis 28. Para termos uma ideia, eu gostaria de ler aqui a partir do 10, que diz: Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Harã. De tardinha ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Então Jacó sonhou. Ele viu uma escada que ia da terra até o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. O Senhor Deus estava do lado dele e disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu avô Abraão, e o Deus de Isaque e o seu pai. Darei a você e aos seus descendentes essa terra, onde você está deitado. Os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. Eles se espalharão do norte ao sul, do leste ao oeste, e por meio de você e dos seus descendentes eu abençoarei todos os povos do mundo. Eu estarei com você e os protegerei em todos os lugares onde for, e farei com que você volte para essa terra. Eu não abandonarei até que cumpra tudo o que lhe prometi. E aqui principalmente o versículo que diz: Quando Jacó acordou, disse assim: De fato, o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Então ele chegou ali para passar uma noite, não tinha noção de nada, e o Senhor ali veio ao sonho, ele encontrou, fez promessas. Depois ele disse: Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. E ele não tinha noção disso, ele não estava tendo essa noção da presença do Senhor. E quantas vezes, irmão, nós estamos assim na vida, estamos na igreja, eu não sabia que o Senhor estava aqui. Eu estou ali no trabalho, não sabia que a presença do Senhor estava lá. Na minha casa, por quê? Porque nós não estamos atentos, nós estamos com os ouvidos inclinados, com o coração aberto ao Senhor, para ouvir, para vê-lo com os nossos olhos. E nós temos que estar assim, porque o temor, quantas vezes a gente não tem um temor de Deus, que é o princípio da sabedoria? Se nós tivermos essa noção que o Senhor está aqui, nós vamos reduzir muito o nosso pecado. Eu não vou pensar o que eu penso, eu não vou falar o que muitas vezes eu falo, eu não vou agir como muitas vezes eu ajo, porque eu tenho essa noção. E muitas vezes nós estamos assim, de fato, o Senhor Deus está nesse lugar e eu não sabia disso. É por isso que a gente erra tanto. É por isso que a gente não aproveita a presença do Senhor. Irmãos, a gente está em um lugar, como eu estava falando com os meninos aqui, um dia eu estava ali em uma academia e eu falei assim: Senhor, quantas pessoas aqui vão ser salvas? Teve um dia que esse pensamento me veio, eu fiquei ali meditando nisso. Teve um dia que eu estava no carro com outras pessoas, e ele me veio, eu comecei a orar por elas, no espírito mesmo, ali, em silêncio, na mente, e isso a gente está aproveitando a presença do Senhor em diversas ocasiões. E que nós possamos estar assim, porque o Senhor está em todo lugar, irmãos, do seu quarto, ali a sua escola, do seu quarto ao seu trabalho, e que nós possamos entender isso, que se entender a gente vai temer o Senhor vai estar aqui e eu aproveitarei a presença dele. Porque um dia eu estava aqui na igreja e falei: Senhor, que tua presença esteja aqui. E veio em mim, a presença do Senhor já estava, porque eu comecei a ver os irmãos adorando, louvando. Eu falei: me ajude a aproveitar a tua presença. Essa deve ser a nossa fala. Porque, mais uma vez digo, Jacó disse: de fato o Senhor Deus está nesse lugar, eu não sabia. Nós não aproveitamos a presença porque nós não sabemos. E que nessa hora nós possamos ter noção disso e pôr em prática em nossas vidas. Que o Senhor Deus abençoe vocês, me abençoe, tendo a noção, o temor do Senhor, que Ele está aqui, que Ele está presente com vocês. Fica até a próxima, em nome de Jesus.